E se nem todas as decisões sobre as Escrituras tivessem sido públicas? Quem decidiu quais livros entrariam e quais ficariam de fora? Quando você abre a Bíblia, a impressão é que ela sempre foi assim, com esses livros, nessa ordem, nesse formato, como se o tempo nunca tivesse tocado nela. Mas a história por trás dessas páginas é maior do que a maioria imagina. E quando olhamos esse caminho com sinceridade e sem medo, alguns nomes começam a aparecer onde quase ninguém enxerga. Um desses nomes é Rabi Akiva, não porque ele escreveu livros, mas porque suas decisões moldaram aquilo que hoje você chama de escritura. E o impacto disso não ficou preso no passado. Ele molda a fé que você recebeu hoje. O cenário que moldou essas decisões. Depois da destruição do templo, o judaísmo ficou sem altar, sem sacrifícios, sem sacerdócio e sem a presença visível. Foi dentro desse contexto histórico, e não em alguma esfera celestial, que decisões sobre as Escrituras foram definidas. Rabi Akiva estava entre homens tentando restaurar uma identidade nacional que não dependesse mais do templo e, principalmente, que não dependesse do Messias, o sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Por que certos livros eram um problema? Porque muitos deles apontavam para o Messias que não se encaixavam nos planos daquela geração. Um Messias pré-existente, um Messias ressuscitado, um Messias glorificado como mediador eterno, um Messias que julga todas as nações, um Messias que reina para sempre. O Messias revelado em Yahushua HaMashiach. Muitos o conhecem como Jesus. Era exatamente o tipo de Messias que aquela liderança não queria reconhecer. E assim, textos que levavam o povo a olhar para uma esperança celestial e não política foram sendo colocados de lado. A doutrina que virou ferramenta. Akiva então defendeu uma ideia que reescreveu o judaísmo pós-templo, que o Espírito Santo havia parado de falar depois de Malaquias. Isso não veio de Deus. Veio de decisão humana. Quando se declara que Deus está em silêncio, fica fácil repetir o erro de quem descartou textos antigos, não por falta de clareza, mas porque eles apontavam direto para Yahushua, o Filho do Homem, o Messias prometido e exaltado no templo celestial. O Eterno nunca silenciou. Pelo contrário, ele revelou o fim dos tempos no início da criação. O livro de Enoque foi escrito para a geração que viveria nos últimos dias. O silêncio nunca foi do Criador. Foi de quem recusou o que ele já havia dito. E quando se declara que Deus não falou, fica simples convencer qualquer um de que Yahushua nunca veio em nome do Altíssimo. E o povo acreditou. A influência política que ninguém menciona. Akiva também apoiou Bar Kokhba, um líder militar que ele proclamou ser o Messias. Um Messias terreno, criado pela vontade do homem
não pelo Criador. O Messias, assim, jamais poderia conviver com livros que revelam o Messias glorificado nos céus. Não combina com o livro do profeta Enoque. Esse livro não fortalecia uma narrativa política, não sustentava um Messias que o Akiva escolheu por si próprio. Não servia a nova identidade teológica que aquela geração tentava construir. Então, aos poucos, foi sendo deixado de lado. Parou de ser lido nas sinagogas, porque descrevia um Messias glorificado nos céus, o Messias que eles haviam rejeitado. A verdade que sobreviveu ao silêncio. Quando alguém diz: "Ah, mas esse livro de Enoque não é inspirado", não discuta, não levante a voz. Faça a pergunta que expõe a raiz. Quem foi o primeiro a dizer isso? Porque quem lê o primeiro livro de Enoque com honestidade percebe que ele descreve realidades que só fazem sentido nos últimos dias. E isso, sozinho, já desmonta muitos sistemas religiosos. Décadas depois da rejeição do Messias, um grupo de líderes tentou reconstruir a fé sem ele. E para fazer isso, recorreram ao previsível. Esconder o que Deus falou. Fechar o que estava aberto. Colocar limites onde o céu não colocou. E silenciar exatamente os livros que apontavam para Yahusha muito antes dele nascer. Isso não é teoria. É história. Uma história que ainda ecoa hoje, inclusive dentro do cristianismo. Por que isso importa para você? A fé que você chama sua não chegou limpa. Ela passou por mãos humanas, não caiu pronta do céu. Foi moldada por escolhas, cortes, filtros, decisões nem sempre alinhadas com o eterno, mas sim com o sistema político e religioso da época. Isso não diminui a Escritura. Diminui apenas a confiança cega no que colocaram nas suas mãos, como se fosse completo. Então, a pergunta é inevitável. Se Deus é a verdade, por que você teria medo de buscá-la por completo? Em vez de aceitar a versão reduzida que homens que não creram no Messias escolheram por você. Se isso abrir uma brecha no seu entendimento, as profecias messiânicas de Enoque vão escancarar a porta. O que Enoque escreveu, nenhum líder conseguiu controlar depois da ressurreição. E é exatamente por isso que tantos tentaram esconder. Se você quer a verdade, venha ver o que tiraram do seu caminho antes que você pudesse enxergar. Estamos aqui para investigar com honestidade, para reconstruir o caminho, para entender como decisões antigas ainda moldam a fé que vivemos hoje. E se você busca uma fé pronta, encaixotada, editada, esse caminho não vai te servir. Mas se você quer uma fé viva, fundamentada, verdadeira, então você está exatamente onde deveria estar. Aqui, a verdade vem inteira, e quem resiste a ela é quem passou a vida confortável com verdades quebradas ao meio. A verdade inteira
não vem para esmagar. Ela vem para libertar. Ela vem para devolver o que foi tirado. Ela vem para reconstruir o que versões reduzidas destruíram. No fim, tudo se resume a uma escolha simples. Você quer a verdade como Deus disse? Ou a verdade como o sistema te entregou? A porta sempre esteve aberta. A questão é: você vai continuar olhando para ela? Ou finalmente vai entrar?